Paz do Senhor, meus queridos irmãos, paz do Senhor, meus queridos amigos. Deus tem falado no meu coração uma palavra que eu quero procurar em pouco tempo, procurar em poucos minutos, falar de um tema que está no meu coração. Pode ter algo ou alguma coisa acima, vejam bem que eu disse acima do grande nome do Senhor Deus? Pode ter alguma coisa acima? A Bíblia, em muitas passagens, fala do grande nome do Senhor. Um nome maravilhoso, um nome que está acima de todos os nomes, no céu, na terra, embaixo da terra. Não há nome como o nome do Senhor nosso Deus. E esse nome é tão, como eu disse, em um culto da nossa igreja, lá no Nordeste, quando se refere a algo assim, intocável, algo que não tem como explicar, então, normalmente se diz assim, é muito fino, é muito fino. Se fosse para referir-se ao nome de Deus, o nome de Deus é fino. Ou seja, não se pode falar, clamar em vão. A própria Bíblia diz: não tomarás o santo nome do Senhor teu Deus em vão. Dizem que os judeus mais ortodoxos, mais tradicional, mais conservador, os escribas propriamente dito, quando eles iam transcrever, quando eles iam escrever o nome de Deus, tem testemunho, tem relatos que eles paravam, limpavam a caneta da época, que é a pena, né? Ou o caniço, né? Limpavam, se banhavam, trocavam de roupa para poder escrever o nome de Deus. Então, como é que pode algo ou alguma coisa estar acima do grande, do maravilhoso, do esplendoroso? E nós poderíamos ficar aqui muito tempo com adjetivos qualificativos para tentar descrever o grande nome, a importância do nome, a maravilhosa importância do nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra. Como alguém pode imaginar, como alguém pode entender que tem algo ou alguma coisa acima do nome de Deus? Não sei se vocês sabem, mas todo judeu, ele tem o kippá. O kippá é aquele paninho sobre a cabeça. Os mais ortodoxos, principalmente que vêm daquela região da Rússia, eles usam um tipo de um chapéu de feltro, um negócio redondo, mas o certo é que judeu nenhum, ele ora ou sem ter um lenço, sem ter o kippá, ou sem ter um tipo de chale sobre a cabeça. Por quê? Eles reconhecem que Deus está acima de tudo, que Deus está acima deles. Então, como é que alguém pode entender ou encontrar algo que está acima do grande nome de Deus? Em primeiro momento, vai-se ter que reconhecer que não há. Mas quando nós nos voltamos para a Bíblia, nós vemos que há. E quem é que colocou esse algo acima do nome de Deus? O próprio Deus. Se você for ler na Bíblia revista e corrigida, nos Salmos de número 138,
Salmos de número 138. Agora eu vou adiantar porque eu gastei muito tempo, metade, um terço do tempo na introdução, e é de 15 a 20 minutos no máximo esse relato, não posso dizer, essa mensagem, essa reflexão. Salmos 138, verso 2, a parte B. Presta atenção. Salmo 138, verso 2, a parte B. O salmista começa dizendo assim: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade. E agora o salmista revela: pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No primeiro momento você vai dizer, mas como pode isso? Sabe o que acontece? Um homem sem palavra, o nome dele não vale nada. Você confia em alguém que você sabe que é sem palavra? Fala, mas não cumpre? Promete, mas não faz? Você confia? De que adianta alguém achar que tem um nome ou quer ter um nome do que e não ter palavra? Você confia num pastor que não tem palavra? Você confia num banco em que os diretores e os gestores daquele banco não têm palavra? Você coloca seu dinheiro ali? Você vai entrar para trabalhar numa empresa que já se sabe que o patrão não tem palavra? Ele cumpre, mas não, ele promete, mas não cumpre. Ele promete uma coisa, mas faz outra. Você acha que dá para trabalhar nessa empresa? Dá para congregar nessa igreja que o pastor não tem palavra, os obreiros não têm palavra? Quando eu digo não tem palavra, não é de pregar a palavra, não honra a palavra. É essa questão, porque que Deus engrandeceu a sua palavra acima do seu grande nome. Porque se ele não cumprisse com a sua palavra, o seu nome cairia em descrédito. Foi por isso que quando Deus disse para Moisés, sai do meio desse povo, eu vou destruir esse povo, eu vou fazer de ti uma grande nação. Moisés disse, Senhor, se o Senhor destruir esse povo, as nações vão dizer, o Senhor prometeu que colocaria esse povo numa terra prometida, mas não teve força suficiente, por isso destruiu esse povo no deserto. Então, Moisés estava preocupado com o bom nome do Senhor, que seria desacreditado se a palavra dele não se cumprisse. Mas vocês podem entender uma coisa, o nosso Deus, antes de fazer o mundo, já sabia que ia fazer isso com Moisés, e já sabia que Moisés ia falar o que falou, e Deus sabia também o que ia fazer como fez. Então, em Mateus capítulo 24, verso 35, Jesus disse assim, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É como diz no Nordeste, em especial, no Rio Grande do Norte, dê sangue no meio da canela, mas as palavras do Senhor não caem no vazio, não deixam de se cumprir. Os pernambucanos dizem assim, nasce gente, morre gente, muda gente, mas Deus cumpre com a sua palavra. Glória a Jesus. Aleluia. Foi por isso que ele engrandeceu, ele mesmo engrandeceu a sua palavra acima do seu grande nome. E Isaías capítulo 55, Isaías capítulo 55, verso 10 e verso 11, olha o que o Senhor Deus diz, olha o que o Senhor Deus afirma, olha o que o Senhor Deus relata. Isaías capítulo 55, verso 10 e 11 diz assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus
e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim diz Deus, será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aleluia! Olha o que Deus diz. A minha palavra não volta vazia, a minha palavra não volta sem efeito, porque eu velo pela minha palavra. Então, meus queridos irmãos, um dia Deus chegou para Jeremias e disse assim, Jeremias, o que é que você está vendo? E Jeremias disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Deus diz, vistes bem, porque eu velo pela palavra que sai da minha boca. Eu velo pela minha palavra, eu vigio pela minha palavra, eu cuido da minha palavra. Aleluia, glória a Deus. Então, também em Números, capítulo 23 e verso 19, olha o que Deus revelou através de alguém. Números, capítulo 23, eu estou correndo porque as horas já se foram, e é uma reflexão de poucos minutos. Números, capítulo 23 e verso 19, diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Glória a Jesus. O Senhor vela, aleluia, pela palavra que Ele tem falado. E tudo isso para nós chegarmos em Mateus capítulo 16 e verso 18. Mateus capítulo 16 e verso 18. Olha o que Jesus falou. Nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo no Brasil, nós estamos vivendo no mundo, ameaças disso e daquilo outro. Mas Mateus registrou aqui, capítulo 16 e verso 18. Eu estou resumindo em 15 minutos uma mensagem que eu preguei mais de uma hora sobre esse tema na nossa sede de Brajandira. Mas, como eu sei que não é possível estender muito, então estou até atropelando alguma coisa para não ultrapassarmos determinado horário. Mateus capítulo 16, verso 18, Jesus, ele disse assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu sei que existe muita discussão sobre esse tema, de Pedro ser a pedrinha pequena, de Jesus ser a rocha eterna. Todo mundo sabe que o Senhor Jesus é a rocha, é a pedra da esquina, que todo mundo sabe, eu não vou entrar nesse detalhe. Mas o que eu quero dizer nessa rápida reflexão, que mesmo que Jesus estivesse dizendo, mesmo que, eu não estou dizendo que ele disse, mas eu quero que você entenda o seguinte, que você tem que se basear no que Jesus falou no final. A Bíblia diz que é melhor o final das coisas do que o início dela. Muita gente discute que não foi sobre Pedro, porque a Igreja Católica Romana que diz, e não sei o quê, e quem estuda o grego, quem estuda o aramaico, quem estuda o hebraico. Eu não estou preocupado agora, nesse momento, e eu gostaria que você entendesse isso. Esses minutos correram depressa, mas eu fiz uma introdução demorada para você entender que o que importa é que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Sabemos que a rocha é Cristo, mas Jesus poderia firmar a sua igreja até em um pote de gelatina. Jesus poderia firmar a sua igreja em uma bacia de Maria Mole. Jesus poderia firmar a sua igreja até sobre gelo derretendo. Mas se ele disse que as portas do inferno
não ia prevalecer sobre a igreja, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja do Senhor. Já tentaram muitas vezes. O Império Romano tentou. O Império Islâmico tentou. A Inquisição da Idade Média tentou. O comunismo tentou. O mundanismo tem tentado. O inferno tem investido. Mas Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Então, nós estamos firmados, não é em A, em B, em C, em aquilo ou aquilo outro. É que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Não importa quantas leis, decretos, ações que homens, governos, reinos ou quaisquer outras potestades façam, não prevalecerão contra a igreja, pois o corpo está na terra, mas Cristo é a cabeça, está nos céus. E nenhum ser humano, nenhum ser vivo morre sem primeiro ou sem por último destruir a cabeça. Se a cabeça está viva, fica tranquilo, a igreja continua viva, a igreja estará viva, a igreja vai ao arrebatamento. Quer Satanás queira e ele não queira, a igreja vai vencer, a igreja vai triunfar, a igreja vai continuar, porque Jesus prometeu. Eu não entro na discussão de Pedro, eu não entro na discussão de Petros, eu não entro na discussão de Petros, eu não entro nessa discussão. Eu estou firmado naquilo que o Senhor falou. As portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Então, e Jesus, em Mateus, capítulo 28, verso 20, ele disse: eis que eu estou convosco. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado, é no domingo, é na segunda de novo, é em janeiro, é em fevereiro, é em março, é em abril, é em maio, é em junho, é em julho, é em agosto, é em setembro, é em outubro, é em novembro, é em dezembro e é em janeiro de novo, é nisso e naquilo. Os antigos diziam: 1000 chegarás, até 2000 não passarás. Nós já estamos em 2023 e Jesus continua conosco. Jesus continua comigo. Jesus continua com você. Jesus continua com a igreja. Aleluia! Então firme-se na palavra, naquilo que ele disse. O que ele disse, está dito. O que ele falou, está falado. Passa os céus e passa a terra, mas a sua palavra não onde de passar. Falaria ele e não cumpriria? Afirmaria ele e não efetuaria? Aleluia! Nosso Deus é um Deus que honra a sua palavra. É um Deus de palavra. É um Deus que vela e zela pela sua palavra. Então, meu irmão, meu amigo, meu querido, minha amada irmã, descansa, fique em paz. Você não está só. Você não está abandonado. Você não está abandonada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ele mesmo disse: se eu estirar a minha mão, quem é que vai me fazer recolher? Mas se eu recolher a minha mão, quem é que vai me fazer estirar? E ele mesmo disse: eu mato, mas também faço viver. Eu jogo na sepultura, mas da sepultura eu faço subir. Então, esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que tem palavra. E como ele tem palavra, e como ele honra a sua palavra, o seu nome é santo, é excelso, é maravilhoso, é digno de honra, é digno de louvor, é digno de majestade. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Glória a Jesus. Fica com Deus que tem palavra e que esta palavra permanece para sempre. Passa os céus, passa a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Não adianta. Pode se levantar quem se levantar. Dê sangue no meio da canela. Nasce gente, morre gente, muda gente, mas a palavra do Senhor
permanece para sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus.